voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos orar aqui com a onça pintada. Faz um rugido aí para as crianças, onça. Muito bem! Então, feche os seus olhos e vamos orar? Minhas mãos juntas estão, feche os meus olhos em oração. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa, fala conosco através da história bíblica de hoje, que possamos aprender e colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Fiquem com a gente, com a nossa onça pintada. Até a próxima! Vamos louvar com os bonecos? Quando a minha avó era criança, ela cantava assim. Quando a minha avó era criança, ela cantava assim. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Quando a minha mãe era criança, ela cantava assim. Agora é minha mãe. Quando a minha mãe era criança, ela cantava assim. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Agora você vai colocar o seu nome nessa música, tá bom? Quando você era criança, então coloca o seu nome. Quando o Maurão era criança, ele cantava assim. Agora vocês, vai. Quando o Maurão era criança, ele cantava assim. 3 palavrinhas, vai. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. 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 Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. E a história bíblica de hoje está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 19. Olha só, vamos ver o que vai acontecer? Fogos e trovões, fique com a gente! Após passar 3 meses depois de que os israelitas saíram do Egito, eles estavam novamente de volta ao Monte Sinai. E nesse monte foi aquele mesmo que Deus fala sempre na sua palavra sobre o Monte Sinai, né? Então agora, crianças, olha só, ele está novamente, foi nesse monte, no Monte Sinai, que Deus falou com Moisés através da sarça ardente. Foi no Monte Sinai aonde Deus, eles tinham feito sair a água da rocha e novamente eles estão ali. E olha só, está todo o povo de Deus, está novamente ali perto do Monte Sinai. E Deus, ele vai falar com Moisés, porque ele vai dar umas leis agora para que o povo possa obedecer e possa cumprir tudo. E então ele fala para o povo que o povo deve ficar aqui embaixo. O povo não deve subir para o monte. Apenas quem poderia subir até o monte é Moisés.
E então, agora o povo vai ficar tudo aí. E Moisés, ele vai subir até o monte, porque Deus vai falar com ele. E lá de cima do monte, Deus começa a falar com Moisés. Ele disse: você viu como tirei vocês todos do Egito com a mão poderosa? Eu vou fazer de vocês um reino de sacerdote. Vocês vão ser uma grande nação. E Deus continuou falando com Moisés. E Moisés ficou ali. E o povo era proibido de tocar naquele monte. E Deus falou com Moisés durante muito tempo. Deus manifestou a Moisés o seu poder, a sua glória, encheu todo aquele monte. E Deus começou ali a falar com Moisés de uma forma diferente do que ele já havia falado. Ali naquele monte agora, Deus vai chamar Moisés e vai colocar também para todo o povo algumas regras. E essas regras que eles deveriam cumprir. A glória de Deus estava presente naquele lugar. E então Deus entregou para Moisés as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos ele disse para Moisés, escreveu ali naquelas pedras dizendo: não faça nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, você não pode ter nenhum outro Deus além de mim. Ele ainda continuou: não fale do meu nome com desrespeito, não pode falar do nome do Senhor com desrespeito. E ele continuou ainda: tente respeitar o dia santo, o dia de repouso. E foi falando cada um deles. E Moisés ficou ali naquele monte durante 40 dias e 40 noites. E ali Deus falou com ele poderosamente. E agora Moisés estava pronto para descer. E foi quando Deus falou para ele: Moisés, você desce depressa, porque aquele povo me abandonou. E foi isso que aconteceu, crianças. Moisés agora vai levar essas tábuas com os 10 mandamentos para o povo. E olha só, crianças, quando nós olhamos aqui para Moisés e para essa história e vimos que Deus, ele deu essas ordenanças, e cada um de nós também precisamos ter ordens para vivermos aqui na terra. Nós, se cumprirmos todas as normas, nós vamos se dar bem, mas se nós não cumprirmos, nós seremos punidos. Sabe por quê, crianças? Porque Deus é amoroso e justo, e Ele nos ama tanto que Ele quer nos ensinar, Ele quer nos dar a verdadeira salvação. E Jesus, quando veio aqui na terra, Ele cumpriu todos os mandamentos. Se nós lermos lá em Mateus capítulo 5 e o capítulo 6, Ele vai falar de todos eles. E Ele ainda deixa um resumo para cada um de nós. Ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina isso. Crianças, que Deus abençoe sua vida. Que eu e você possamos cumprir os mandamentos do Senhor. Que nós possamos obedecê-lo em todo o tempo. Hora do quiz da Palavra de Deus. Fogo e trovões, Êxodo capítulo 19. Escolha a alternativa correta. 3 meses depois que os israelitas saíram do Egito, chegaram ao Monte Sinai. O que vai acontecer? 1. Moisés ouve as ordens de Deus e não fala para o povo. 2. Moisés ouve o que Deus fala e transmite ao povo sobre o que ia acontecer e que eles deveriam obedecer. 3. O povo estava em festa e não quis ouvir. Tempo! Dois, Moisés ouve o que Deus fala e transmite para o povo sobre o que ia acontecer e que eles deveriam obedecer. Deus proibiu o povo de tocar no Monte Sinai. Por quê? Porque ele estava preparando o seu povo para uma grande revelação.
2. Porque o monte era santo. 3. Porque eles não podiam ver o que ia acontecer. Tempo! Número 1. Porque ele estava preparando o seu povo para uma grande revelação. Deus manifestou o seu poder e a sua glória no Monte Sinai. Chamou Moisés para subir mais e disse: 1. Vou dar a você hoje todas as normas e regras que o povo deve seguir. 2. Vou desistir do povo porque não obedecem. 3. Vou mandá-los de volta para o Egito. Tempo! Número 1. Vou dar a você hoje todas as normas e regras que o povo deve seguir. Foi neste dia que Deus deu a Moisés as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e elas foram escritas em pedra. E estava escrito assim: 1. Não terás outros deuses. 2. Não farás imagens de esculturas. 3. Não falarás o nome de Deus em vão. 4. Lembra do dia do sábado. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não roubarás. 9. Não mentirás. 10. Não cobiçarás. Jesus cumpriu todos os mandamentos e deixou um resumo deles para nós todos cumprirmos hoje. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Até a próxima! Hora da atividade. Mãos à obra. Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de folha de papel, canetinhas e também lápis de cor. Nós vamos ver fogos e trovões, o que aconteceu com Moisés lá no Monte Sinai. Olha só, você vai dobrar a folha ao meio, certo? Lá no Monte Sinai, Deus apareceu para Moisés porque ele queria dar para ele as leis que o povo deveria cumprir. E essas leis foram os 10 mandamentos. Olha só, você vai escrever aqui, ó, os 10 mandamentos, tá bom? Aí você pode decorar do jeito que você quiser. Aqui dentro nós vamos fazer as 2 tábuas da lei. Então, as tábuas eram como se fosse uma pedra. Então, olha só, você pode fazer um risco aqui e aí você vai fazer assim, ó, ela meia subindo, ó, e descendo assim, tá bom? E do outro lado, a mesma coisa. Você faz um risco aqui embaixo, depois você vai subir aqui, ó, e descer até aqui embaixo, certo? E aqui você vai colocar os 5 primeiros mandamentos. E do outro lado, os outros 5 mandamentos. Foram 10, não foram? Que Deus deu para que o povo cumprisse. E eles estão na Bíblia. Até os dias de hoje nós devemos cumprir os mandamentos que Deus ordenou, né? Depois você vai pintar e vai decorar o seu cartão dos 10 mandamentos. Se você quiser que ele pareça com pedra, você pode cortar aqui assim, ó, rasgando, e eu vou mostrar para vocês como que o meu ficou depois de pintado, certo? Olha só, ele vai ficar assim, ó, os 10 mandamentos, tá vendo? Eu pintei, contornei com canetinha e olha aqui, eu pintei as tábuas dos 10 mandamentos. Faça a sua atividade e decore, memorize os 10 mandamentos, porque eles são leis do Senhor para as nossas vidas. Até a próxima!